Boa tarde. Sejam bem-vindos, alunos do nono ano. Eu sou a professora Juliana e estamos no Centro de Mídia para apresentar a aula de Práticas Corporais da Aventura na Natureza. O professor Luiz Fernando irá conduzir a nossa aula. Vamos lá, professor? Boa tarde, alunos do nono ano. Boa tarde, Juliana. É um prazer tê-la conosco aqui, né? Obrigada. Então vamos ao início da nossa aula, né? Esse momento de isolamento que passamos aumenta a probabilidade de estresse e depressão. E quando percebemos, já adoecemos. Uma das maneiras de combater esses efeitos nocivos é a prática de atividade física. As práticas corporais liberam hormônios como a adrenalina e a noradrenalina, que dão a sensação de bem-estar e de prazer. E uma das maneiras que nosso organismo tende a aumentar a produção desse hormônio é quando temos a sensação de perigo e insegurança. E nada melhor para causar essas sensações do que as práticas corporais de aventura. Próximo. Então vamos lembrar um pouquinho as práticas corporais da aventura na natureza. Quais esportes radicais da natureza você conhece? Você se lembra das duas práticas corporais que vimos na aula passada? Qual equipamento é importante para a sua prática? Vocês vão ter 2 minutos para interagir. Interajam com o chat, que é muito importante esse momento para nós. Estamos de volta aqui no estúdio. E aí, Juliana, nós tivemos alguma interação? Conta pra gente. Bastante, professor, muito legal. Citaram ciclismo, trilha, escalada, paraquedismo, surf, rapel, tirolesa, skate, mountain bike, alpinismo, caminhada e canoagem. Achei perfeito. Olha que legal, né? Então tivemos várias interações e eles acertaram, né? Tem algumas que é prática corporal de aventura urbana, né? Que é o caso do skate, né? Mas citaram o rapel e o mountain bike, que foi o que nós vimos na aula passada. Então vamos dar continuidade. Próximo slide. Nessa aula nós vamos ver um pouquinho do downhill e um pouquinho da escalada. Próximo. Você conhece o downhill? O downhill é um esporte que é derivado do mountain bike.
Os ciclistas que gostavam de maiores desafios com manobras radicais, de velocidade dentro de percursos mais técnicos e com maior adrenalina, migraram para o downhill. Próximo. Quais os equipamentos de segurança que tem o downhill? Então, o downhill precisa de muito mais proteção do que o mountain bike, né? Porque é bem mais rápido e mais perigoso, né? Então, a principal proteção é para a área dos olhos, que tem um capacete, né? Que é o full face, é muito parecido com o de motocross, porém é um pouco mais leve que o de motocross, que ele protege muito a região da mandíbula e da cabeça e dos olhos. O óculos, né, que se encaixa nesse capacete para proteger os olhos, porque às vezes você está numa descida, você acaba podendo tomar um tombo e um galho pode te ferir os olhos na queda e tal. E as luvas, e joelheiras e cotoveleiras. Próximo. A bike do downhill. Por causa da velocidade e as manobras, a bike tem que ser mais leve. E a maioria é feita de fibra de carbono, pesando entre 16 e 23 quilos. E o design é um pouco diferente da mountain bike. O seu centro de gravidade é mais baixo, ele tem até um amortecedor entre a roda traseira e o banco, né? E os pneus são mais largos, com espinhos para evitar derrapagem, tendo mais atrito. Próximo slide. E algumas provas do downhill, né? As mais conhecidas é o Campeonato Brasileiro de Downhill, a Copa América de Downhill e a Copa do Mundo de Downhill. Vence o downhill o ciclista que fizer o percurso no tempo de descida e cada bike tem um chip preso a ela para poder medir com precisão esse tempo de descida, que fica melhor do que soltar um cronômetro em cima e outro embaixo na chegada para ver o tempo. Então, o chip é muito importante. Próximo. E algumas diferenças entre o downhill e o mountain bike. Vamos pensar um pouco nisso? Das duas modalidades, quais são as principais diferenças? Conte para a gente. Com relação ao equipamento de segurança, qual tem que estar mais equipado e por quê? E como funciona o downhill? Quais as principais competições? Esse aí está bem facinho, né? Acabamos de falar, vocês vão ter 2 minutinhos. Interaja no chat. Opa, integra. Isso aí, professor Fernando.
Tivemos algumas respostas e aí agora a gente quer saber se está correta. O downhill é mais perigoso e deve estar mais equipado. É exatamente isso, né? Como nós vimos, o downhill é uma descida num tempo menor, você desce com uma certa velocidade e realmente é mais perigoso, por isso você tem que ter mais equipamento de segurança. Já o mountain bike, por ser um pouco mais leve, tem gente que até faz sem a cotoveleira, sem a caneleira, e muitas vezes até sem um capacete, porque é mais que nem fosse num ritmo de passeio, observando a paisagem, tudo isso, né? O downhill já é uma competição mesmo. Então vamos dar sequência no próximo slide. Vamos falar agora um pouquinho da escalada, né? A escalada é um esporte que utiliza várias técnicas de montanhismo. Existem modalidades diferentes de escalada, como a de bloco, a esportiva, a artificial, indoor, a tradicional, a big wall, acho que é assim, a alpina e em alta montanha, que é o alpinismo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do alpinismo. A escalada como prática corporal, né? A escalada de montanha ou alpinismo exige muito da força, explosão muscular e flexibilidade. O alpinista tem que ter uma concentração e um foco, procurando por entre as ranhuras das pedras pontos de apoio para segurar e evoluir gradativamente. À medida que vai subindo, coloca pontos de segurança pelo percurso. Eles fixam, né, alguns pontos para prender o mosquetão e poder subir, né? Agora uns equipamentos de segurança. Temos o arnês, né, o baldrier, né, que trata-se de uma espécie de cinto resistente, né, que amarra no corpo do escalador. É que nem fosse a cadeirinha do rapel, né? Tem o capacete de escalada, que é muito importante, né? Os pés de gato ou sapatilhas de escalada, que elas são próprias, né? Ela tem alguns pininhos que ajudam a auxiliar na escalada, né? Para não escorregar o pé, né? O mosquetão, né? Que eu comentei antes, que ele vai dar segurança e prende nos pontos de apoio, que se às vezes você tiver uma queda ou escorregar um pouquinho, e for ter uma pequena queda, ele vai te segurar e de lá você retoma continuando a almejar o ponto mais alto. As cordas dinâmicas, isso é muito importante, né? A corda da escalada, ela não é aquela corda rígida, igual uma corda que você compra normal em casa de material de construção, por exemplo. Uma corda rígida, se tiver uma queda, pode te dar um tranco na coluna e você pode se machucar seriamente. Então a corda de escalada, né, que é a corda dinâmica, se fala dinâmica porque ela tem um certo grau de elasticidade. Então quando você cai, ela vai dar um amortecimento na sua queda, né, o que é muito importante para não causar lesões. As fitas ou cordonetes, que tem mais ou menos 1,5 m, né, que acontece o seguinte, se pressionar ou dar um nó de sabiá no mosquetão e você ficar preso, você tem como fazer um auto-socorro, que você trança esse cordonete no ponto da corda para poder afrouxar a resistência da corda e livrar o mosquetão e conseguir continuar na escalada. E o freio 8, né, ou ATC, que é bem parecido, é o mesmo, né, que o do rapel. Vamos ao próximo? Então, comparando um pouquinho da escalada que nós estamos falando hoje com o rapel da aula passada. Vamos pensar nas duas modalidades. Quais as principais diferenças? Quais são os equipamentos de segurança? Existem semelhanças? Quais? Qual das duas modalidades exigem mais preparo físico? Explique sua resposta. Tem 2 minutinhos de interação, faça isso pelo chat.
Muito legal a interação de vocês, as respostas. Mas antes de ir para as respostas, a gente tem duas perguntas, professor. Quais os principais pontos de atenção do alpinista? E tem algum lugar específico para treinar o alpinismo sem utilizar as montanhas? São boas perguntas, né? Acho que o principal ponto de atenção do alpinista é ter foco e estar com o olhar sempre atento, porque assim, para um acidente, alguma coisa acontecer, basta um minuto de atenção. Então, o foco que você tem é procurar sempre observar com a visão periférica o entorno e procurando os pontos de ranhura para você conseguir fazer a melhor ancoragem para ir subindo gradativamente. Esse é o ponto de atenção. Quanto à prática, às vezes uma prática mais segura para você começar, né, seria nas academias indoor, né? Aqui perto mesmo na rua de trás nós temos a Casa de Pedra, que eu já fui uma vez, que é muito legal, que são pontos de escalada com dificuldades, graus de dificuldade. E conforme você vai evoluindo, você vai passando de um ponto para outro e aumentando gradativamente a dificuldade. E o pessoal da academia aqui do lado, eles são bem E atenciosos. legal que ficou mais popular mesmo, né? Porque tem alguns buffets infantis até, né? Que você tem aquela parede para as crianças brincarem. E é legal para introduzir isso desde o início. Essa vontade de participar desses esportes. Que às vezes dá um pouquinho de medo dos pais de deixar, mas aí a segurança. Eu acho muito legal permitir que eles vivenciem isso, né? Exa Temos agora as respostas das perguntas. ok. Equipamento dos dois é o capacete, rapel, ponte e alpinismo montanha, ou seja, o rapel pratica na ponte e o alpinismo na montanha. Falaram que o preparo físico é o alpinismo. E existe algum tipo de corda para cada modalidade? Aí já emendaram uma perguntinha aqui. Pode mandar mais coisa aí, gente. Vamos lá. Então, só retomando um pouquinho, né, o que você falou da prática da parede de escalada, nós tivemos duas escolas nossas, uma que tinha a parede de escalada vertical, né, e daí todo o equipamento de segurança era uma escola de ensino médio, só que hoje em dia a parede está desativada, porque essas paredes têm que ter uma certa manutenção e na época o professor que fez a parede acabou saindo da escola, e ficou faltando um pouco de manutenção. Uma outra era uma escola de anos iniciais de Fundi 1, que tinha uma parede de escalada horizontal, que a altura máxima de pôr a mão era 2 metros de altura e do pé 1,5 m. Então, nem precisava muito de equipamento de segurança, que uma queda de 1,5 m Eles estão acostumados. estão acostumados. Eles vivem pulando escada, pulando locais, né, fazendo parkour, né? Normal. Então é bem tranquilo. Quanto às respostas, né, realmente entre o rapel e a escalada, né, o rapel é feito não só em pontes, né, mas é que acho que associaram com a prática de rapel aqui na avenida, que eles ficam pendurados na ponte no fim de semana, né, na Avenida Sumaré, dá para ver bastante isso. Mas assim, o rapel também é feito na montanha, né? O que eu trouxe na aula passada é que o rapel é feito na montanha no seco, e o ponto mais difícil é no início do rapel, que você tem que jogar o corpo para trás e provocar o desequilíbrio. E tem o quenoísmo, que é feito, que é igual fosse o rapel, só que tem a queda d'água. Chega a um certo ponto que a água está caindo em você. Mas entre as duas práticas corporais, o que exige mais é o alpinismo, né? Então, acertaram. Parabéns para quem acertou, né? Exatamente, porque você vai precisar muita força para se pendurar e puxar o corpo para cima para evoluir um certo grau, prender, martelar lá o pontalete, prender o mosquetão,
firmar o ponto de segurança para depois galgar um outro ponto e vai indo bem aos poucos, né? Tem todo um procedimento, né? Tem toda uma etapa, um passo a passo, não é chegar lá e sair fazendo, né? Que o pessoal acha que é fácil, mas é muito interessante. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Existe algum tipo de corda para cada modalidade? Ah, tá. Então, quando a corda, eu sei que tem uma... A corda, geralmente, quando você vai comprar, eles calculam mais ou menos com seu peso, altura, tem tudo isso. Sinceramente, eu vou dar uma pesquisada, mas eu não tenho conhecimento se tem outros tipos de escala que faz a diferença dessas cordas ou não. Mas eu pesquiso, numa próxima aula eu apresento para vocês, ou então eu mando a resposta pelo chat. Próximo, então vamos dar continuidade, próximo slide. Então, com relação... já está na... antes da retomada... Nossa, já está na retomada. Nós vamos passar o vídeo da parede de escalada da aula anterior. Vocês, de repente, podem fazer em casa. Mas não tinha mais? Nossa, quanto tempo? Não, tem que comparar. Então, uma outra forma de nós podermos tentar fazer uma atividade radical é escalando as paredes da própria casa, de um corredor que você tiver acesso usando os pés e a mão. O primeiro passo vai ser apoiar as mãos e depois os dois pés na parede. Vou demonstrar agora. Eu tô meio fora de forma, mas acho que já deu para entender, não é? Bastante, e aí? Vamos voltar para... Esse vídeo que nós acabamos de assistir, né? Foi o vídeo que nós passamos da aula passada sobre como dá para fazer um treinamento meio de escalada na sua casa, que é usando duas paredes e escalando uma certa altura, que você vai escalando aos poucos com um grau de dificuldade. Vocês vão perceber, se fizerem esse exercício, que você utiliza muita força nos membros inferiores e membros superiores para poder fixar um apoio para trocar a passagem dos pés e a mão e ir galgando a parede gradativamente, né? E é bem interessante isso. Colocaram mais uma coisa aqui, professor Fernando. O alpinismo, corda, capacete, luvas e joelheiras. E a escalada, uma corda dinâmica. Então, acho que eles estão citando ainda alguns materiais que são utilizados nas duas modalidades. Exatamente isso, Juliana. Na verdade, as duas modalidades usam praticamente os mesmos equipamentos de segurança. Usam capacete, usam a corda, usam o freio 8, usam o mosquetão. A única diferença é que uma você está descendo, e na verdade, que nem eu disse, a maior dificuldade é o desequilíbrio no início da descida. Depois que você está no paredão, já é bem mais tranquilo, né? Nesse caso é o rapel. E já a escalada usa os mesmos equipamentos, mas você vai galgando a montanha aos poucos, você vai subindo, elevando a sua altura na montanha e usa muita força corporal, principalmente de membros superiores e inferiores. Uma característica até dessa prática, até falo para os musculosos aí, vocês vão estar meio prejudicados, você não pode ser muito musculoso, muito maçudo, e você tem que ter mais uma flexibilidade maior, um alongamento maior. Às vezes você vai galgar um ponto que está muito distante. Não sei se vocês já viram o filme Missão Impossível, no início do filme, que ele se pendura de costas, né? E depois ele tipo faz uma rotação e pega um outro ponto. Perfeito. É perfeito. Lógico que aquilo foi num cenário. Mas nós temos uma francesa que me fugiu
o nome nesse momento, que ela faz a escalada sem equipamento nenhum de segurança. E ela faz a escalada tanto em montanha como escalada urbana. Só retomando um pouco a parte do downhill, né? O, o, o downhill, antes da descida do downhill, quando é uma competição, o ciclista ele vai um período antes, ele faz todo o caminhar a pé pelo circuito, observando quais pontos ele pode fazer de manobra e pensando já em qual a dificuldade de manobra, que conta também notas essa dificuldade, e em quanto tempo ele vai conseguir terminar o percurso. Depois ele faz esse treino com a bike, tem o treino livre, que ele vai repetir várias vezes esse treino, e também ele depois faz um treino cronometrado, porque daí através desse treino cronometrado que você vai conseguir ter a ordem de largada. E a largada, geralmente, na hora da competição, é uma diferença, depende da dificuldade da pista, entre 30 segundos a 2 minutos de um ciclista a outro. Então, vai meio que numa sequência. Libera um, já está sendo cronometrado. Daqui a pouco, atrás, vai outro ciclista. E nisso vai marcando o tempo e ver quem ganhou a competição. Muito legal isso. Eu tenho uma pergunta. O Pedro está querendo saber o que é o freio 8. Obrigada, Pedro, pela sua interação. Mandem mais perguntas. Tá. Infelizmente eu não vou ter um equipamento aqui para mostrar, né? Mas o freio 8, ele chama freio 8 porque ele tem o formato de 8, aquele formato de infinito. A parte superior é uma rodela um pouco menor e a parte superior um pouco maior. Ele faz mais ou menos esse formato aqui, ó. Não sei se dá para ver, só que a parte superior, que vai ao início da corda, é um pouco menor e a parte inferior é maior. A corda vai passar por dentro desse freio 8 e ele que vai te dar a segurança de frear. Para isso você tem que ter o freio, você segura a corda, o freio 8 vai estar aqui, tem a cadeirinha, o freio 8 vai estar mais ou menos aqui na altura do umbigo. E a corda para frear você segura aqui. Conforme você vai descendo, você vai liberando a corda, você vai afrouxando devagar, por isso que no rapel é importante a luva, porque você vai ter que segurar essa corda e ir freando. Ele é a sua segurança, através da liberação da corda que você vai descendo aos poucos. Já na escalada, o freio 8, na escalada tem também o freio 8 para dar uma segurança quando você faz a ancoragem. E você vai subindo e travando o freio 8. E é importante, eu acho que não olhar para baixo, né? Nesse momento eu fico imaginando lá, você demonstrando, aí eu fiquei imaginando, se a gente olhar para baixo, é longe, hein? A primeira vez que eu fiz, na verdade eu não fiz rapel, eu fiz direto o quenoísmo, que era na queda d'água, né? A primeira vez que eu fiz, nossa, deu muito medo, principalmente essa sensação de desequilíbrio no início, né? Mas assim, depois que você está na rocha e que está já descendo uma certa altura, dá uma sensação de adrenalina mesmo, de liberdade, uma sensação tão boa que eu falei, não, eu preciso fazer mais vezes. E tanto é que eu fui várias vezes para Brotas. Lá tem muitas atividades de práticas corporais na natureza, né? Eu fiz rafting, fiz o quenoísmo, fiz tirolesa, fiz várias atividades e tem várias equipes, né? Que te dão toda a assessoria para essa prática. De repente, depois dessa parte do Covid, quem sabe nós marcamos um dia para ir lá num final de semana fazer práticas corporais na natureza. Paraquedismo, lembra? Está prometido, o professor prometeu aqui, antes nos bastidores aí.
É muito legal o que os alunos estão comentando. É, eles estão perguntando se escalada na cachoeira. Eles queriam saber mais sobre aquele ponto que você falou da escalada, que tem um momento que começa a queda d'água. Eles gostariam de saber de que maneira que é a escalada e a descida também, se existe. Na verdade, a escalada que na verdade é a parte da cachoeira é o quenoísmo, né? Não tem escalada na cachoeira, porque a cachoeira, como molha, as pedras são muito escorregadias. Então, ficaria perigoso você estar escalando, sua mão pode escorregar, tanto é que os alpinistas eles passam aquele pó na mão, fugiu o nome? É a mesma parafina Não, ou aquele que usa na é o ginástica? da ginástica, fugiu o nome. Fugiu. Eles passam pó na mão porque para tirar o suor da mão e você conseguir fazer a escalada sem risco de escorregar. Numa queda d'água, se você pegar num ponto que está molhado, a sua mão vai escorregar, você não tem firmeza para segurar. Então, ou mesmo para apoiar o pé. O que eu falei da queda d'água, que é o quenoísmo, é bem parecido com o rapel, você também tem a sensação de desequilíbrio e você vai descendo aos poucos. Chega um certo momento, depois de 1 metro de descida, 1,5 metros, que começa a água bater na rocha e espirrar em você. E essa sensação de adrenalina que você sente é bem gostosa. Legal. Por enquanto acabou aqui. Pessoal, mande mais aí, mandem mais comentários, mais perguntas. Vamos lá? Você comentou um pouquinho da parte do salto, né? De paraquedas. Realmente eu tenho muita vontade de saltar de paraquedas, mas ainda não tô treinando a coragem para isso, né? Ah, Mas qualquer dia tem que marcar de ir para Boituva fazer um salto de paraquedas. De repente eu faço primeiro um salto duplo para depois ir para um treinamento para saltar individual. ó, os alunos estão ajudando a gente aqui, ó. Muito legal. Falaram que é magnésio, o pó utilizado na Muito, ginástica. Está muito vendo? bem. Quem tem alunos tem tudo. Olha só como nossos alunos são inteligentes. Realmente, eu não lembrava o nome do pó, é pó de magnésio para tirar o suor das mãos. E ele que ajuda na parte da escalada ou então na parte da ginástica. Pessoal, nós deixamos essa aula para vocês trazerem mais integrações e para ficar que nem fosse um ritmo de bate-papo mesmo com vocês. Então, a integração de vocês no chat é muito importante. Quem tiver mais algumas perguntas, pode enviar para a gente que nós vamos respondendo diretamente no ar, aqui ao vivo para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Mandem mais perguntas, comentem o que vocês estão. Coloquem joinha aí na nossa aula. O professor Fernando está conduzindo super, super bem. Está muito interessante. Dá vontade de sair agora e fazer todas. Mas em breve já vai acabar essa pandemia e nós faremos todas. Eles estão comentando aqui que estão gostando muito de conhecer essas novas modalidades e saber um pouquinho mais sobre cada uma. Enquanto eu retomo um pouquinho do nosso estudo de hoje, né? Tem alguém que fez a parede de escalada e treinou agora em casa? Manda para a gente para ter uma ideia se vocês fizeram ou não e se conseguiram chegar até um certo ponto de altura, né? E se os pais brigaram por marcar as paredes, né? Então. O ideal é fazer descalço, para não deixar marcada a parede Minha filha não de teve casa. esse pensamento. A minha filha fez outro dia. Eu acho que ela conheceu o professor Fernando e ela utilizou o corredor de casa e foi escalando. Não é uma coisa muito animadora para a mãe que vê, mas ele utilizou essa tática do professor Fernando. Então, retomando um pouquinho, pessoal, nós podemos perceber que as práticas corporais de aventura na natureza proporcionam para a gente aquela sensação de liberdade, a produção aumento de produção da adrenalina, da noradrenalina,
da serotonina, todos esses hormônios que dão aquela sensação de prazer e satisfação na gente. O que é muito importante nesse momento de isolamento, né? Porque nós ficamos tanto dentro de casa que chega uma hora que nosso nível de estresse, às vezes até a depressão começa a atacar um pouquinho. E as práticas corporais, não só de aventura, mas os exercícios físicos em geral que vocês fazem em casa, é muito importante para a produção de certos hormônios que vai ajudar nesse momento que nós estamos passando. Lógico que nem você disse, né, daqui a pouco, passando esse momento de Covid, né, nós podemos nos encontrar, fazer algumas práticas corporais, de repente marca uma excursão com os professores da sua escola, falar, nós queremos visitar um local que tenha a possibilidade de praticar uma prática natural ou da natureza ou propriamente indoor, tá? E seria bem bacana isso. É bem gostoso, né? Porque a gente está habituado a sempre a praticar os mesmos esportes, a ter as mesmas interações com o nosso corpo, e aí são momentos que a gente tem uma força diferente, uma flexibilidade diferente, é um momento novo. E isso é importante, a gente sair da zona de conforto e conhecer coisas novas. Infelizmente, o momento não nos permite, mas em breve eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir responder, resolver todas essas curiosidades. Eu fiquei super curiosa. Super, super com vontade de fazer todos esses. Quem sabe, né, professor? É verdade. Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho do montanhismo e do rapel. Essa aula nós recuperamos o downhill e a escalada, né? Fizemos alguns exercícios, vocês podem relembrar o da aula passada, que é aquele de desequilíbrio, podem fazer também, que é aquela sensação do falso rapel, que teve na aula da semana passada, e vocês podem fazer essa semana a parede de escalada, mas façam descalças e com a mão limpa para não sujar a parede da mamãe aí em casa, né? Senão vão brigar comigo. Exatamente. Lembramos que o equipamento de segurança é muito importante em todas as práticas corporais de aventura. Acho que vocês notaram que a foto da escalada o rapaz estava fazendo sem capacete, porque às vezes aquela sensação de liberdade, você fazendo sem capacete até dá para fazer, mas ele já é um escalador num nível mais alto, né, de conhecimento, então já se vê na liberdade de fazer sem um capacete, mas no início é bom sempre usar todos os equipamentos de segurança, né? Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Então a aula hoje está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Foi um momento muito gostoso para a gente. E eu me despeço nesse momento e a Juliana vai fazer as considerações finais. Eu agradeço por esse momento. Foi muito bom ver a participação de vocês. Espero que vocês continuem assistindo nossas próximas aulas e participando bastante. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal.